Olá pessoal, vamos concluir nosso capítulo de filosofia, fechando assim toda aquela discussão que nós fizemos na aula anterior em relação a Aristóteles. Lembrem, nós estamos concluindo toda a discussão na filosofia que nós chamamos de filosofia clássica, onde nós iniciamos lá anteriormente com os pré-socráticos e adentramos aí nos clássicos. Sócrates, quando nós falamos de Sócrates, lembram, cai muito isso em questões de vestibular, lá na UPE, muitas questões sobre a filosofia defendida por Sócrates, que foi a filosofia do diálogo, dialética, né? Platão, o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo inteligível, o mito da caverna, sua obra extraordinária, a República. Aristóteles, que nós estamos estudando, a questão da lógica, da felicidade, da ética, da política, são os temas mais pertinentes aí a estes filósofos que nós estamos concluindo nesta aula, e nós vamos concluir com a discussão ainda feita em relação à teoria política de Aristóteles. Primeiro, nós vimos que Aristóteles ele não concorda muito bem com aquela história da política de Platão, que foi o seu grande expoente, seu grande mestre, quando ele vai dizer que a política deveria ser ali centrada nas mãos dos sábios, né? A sofocracia, certo? Então, os bons, os inteligentes, os sábios era quem deveria governar. Aristóteles já discorda. Ele vai falar de uma política como habilidade e competência, né? Entre as políticas da antiguidade, as preocupações com o bom governo a partir de Aristóteles. Veja o que é que ele diz aqui, né? Olha o que é que ele vai dizer. As ações e as relações que conformam o corpo social ou político, um tema muito importante para compreendermos nosso papel como cidadãos. Conhecer as diferenças das concepções normativas de Platão, que defendia a sofocracia, o poder dos sábios, dos filósofos, né? E de Aristóteles, que prefere a paletéia, governo constitucional da maioria dos cidadãos. Vejamos que na filosofia de Aristóteles, a política é um desdobramento natural da ética. O que é ética em Aristóteles, professor Vitor? A ética em Aristóteles é a ação. É esse desdobramento da ação. Tudo que nós fazemos, e aí ele vai dizer que precisa sempre tomar consciência disso, e isso aí ele chama de ética. Então a política em Aristóteles vai ser esse desdobramento das nossas ações, compreendendo de maneira bem ampla de que nós somos um sujeito que estamos interagindo diretamente com a vida em sociedade. O animal político, aquele que raciocina, aquele que tem que usar da sua própria razão para estabelecer este âmbito social político. Então, ambas, na verdade, compõem a unidade que Aristóteles chama de filosofia prática. A filosofia prática em Aristóteles é justamente isto: a ética, a ação, a consciência, as habilidades, as competências que o indivíduo deve ter para compreender a sua vida dentro do contexto da sociedade. E o governo tem que ser um governo constitucional, ou seja, é Aristóteles, lá na sua obra A Política, que defende, que valoriza e que dá uma notoriedade muito grande às instituições, né? Colocando aí como grande tema filosófico essa questão do seu pensamento político, né? Onde ele vai criticar todo o autoritarismo de Platão, considerando sua utopia impraticável, quer dizer, a filosofia de Platão em relação a Aristóteles no tocante à política era uma utopia, né? Ele recusa totalmente a sufocracia platônica, que atribui aí os melhores, aquela boa parte do corpo social, né? E ele vai dizer que a partir do momento que o governo é entregue aos sábios, se cria uma certa hierarquia e a sociedade ela fica que fragmentada. Mas aí o poder tem que ser a partir do momento que o ser humano percebe a sua ação, ele tem consciência da sua ação, ele tem consciência do seu estar dentro da sociedade, ele tem que ter a noção
e o senso de justiça, e a partir disso aí ele vai dizer que o cidadão por excelência é aquele que vai viver com esse desejo, né, de compreender socialmente o seu papel dentro da sociedade, e aí ele fala dessa virtude por excelência do cidadão, que seria o bom senso, a justiça, a ética, né? Então, isso tudo está em suas grandes obras, a Ética a Nicômaco, que era o seu pai, como eu já falei na aula passada, e esse outro livro importantíssimo que é a Política, né? Então, nessas obras ele vai reunir extensa documentação política sobre as numerosas cidades gregas e bárbaras do Mediterrâneo, da África e da Ásia. Quer dizer, é como se ele fizesse uma revisão de todo o contexto político de sua época, né? De todo esse contexto político ali às margens do Mediterrâneo, ali na África, na Ásia, e ele, no entanto, reuniu tudo isso em uma documentação e aí coloca aí para que nós possamos assim compreender o que seria essa ética dentro do aspecto político e o que seria verdadeiramente o conceito de política a partir de Aristóteles. Então, as críticas às ideias políticas de Platão. Primeiro, Aristóteles ele recusa o autoritarismo da utopia platônica, né? Ele vai recusar a sofocracia, como nós já vimos, né? Os sábios, né? E criando essa hierarquia na sociedade, segundo ele, não seria uma sociedade unida, não seria uma sociedade com concepção coletiva, mas dissolvida. E aí ele vai dizer que não aceita a dissolução da família, porque a família em Aristóteles ela é o centro, ela é o espaço primeiro da socialização pelo valor moral, pelo aspecto moral. É em Aristóteles que nós vamos encontrar a ideia de que a família ela educa pelos princípios morais do cidadão, e esse cidadão recebendo esses princípios morais, ele vai colocar isso em ação, que ele chama de ética. Então ele não aceita essa ideia da dissolução da família, ou seja, o indivíduo apartado, distanciado da família, mas ele defende o indivíduo ali, não é? Dentro daquele espaço que lhe dá os primeiros conceitos, as primeiras concepções para viver bem em sociedade, né? Então, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, ética, em Aristóteles, lembrem disso, está relacionada à felicidade individual do homem. A política se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Então, essa felicidade individual relacionada a cada homem, ela está dentro de cada um de nós, e na família nós vamos concebendo aí ainda mais e aprimorando mais esses conceitos. Agora, quando nós tomamos consciência ali na família, daquele espaço social, primeiro espaço de socialização, nós vamos para a sociedade, aí agora nós vamos ter uma felicidade coletiva. O que é isso aí? Consciência política, né? Desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. E aí pergunto a vocês, trazendo isso para um contexto hoje, quais são as instituições que são capazes de assegurar essa felicidade coletiva? Nós olhamos para o executivo, para o poder executivo, nós não temos mais essa felicidade, não temos essa segurança. Nós estamos vivendo segundo aí o que nós estamos vendo, né? Cada um por si, a felicidade está dentro de mim, eu tenho que compreender isso. Por isso que a gente não deve, em nenhum momento, perder o senso, como diz Aristóteles, dessa felicidade que está dentro de cada um de nós. Porque se nós perdermos, já sabemos que a coisa vai desandar, porque nós não temos essa felicidade coletiva, não é? Infelizmente, a política, olhamos para o executivo, estamos aí vivendo essa realidade dessa pandemia, nós estamos vendo aí, não é? Qual a postura daqueles que governam, né? Não dá segurança, não traz paz, né? Não traz nem um sentimento que possa nos assegurar, né, que possa nos dar assim uma certa estabilidade, né, uma certa confiança nos poderes institucionais, nem executivo, nem legislativo e nem judiciário. Então Aristóteles já vai falar isso, pessoal, século IV antes de Cristo, né? Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade, né? Então seria isso, ver o que é que por exemplo,
Nós temos a Constituição Brasileira. Quem de nós conhecemos? O que é que ela diz? Nas nossas cidades, nós temos os regimentos internos, as leis, né, que regem as nossas cidades, né, chamada de leis que estão lá nas câmaras dos vereadores, né, leis que estão relacionadas ao bem-estar da coletividade. Quem de nós conhecemos essas leis aí, né? Quem de nós conhece as leis que regem o bem-estar dos nossos municípios? Então, a cidade, a polis, segundo Aristóteles, é o lugar da vida natural, né? Ele vai dizer isso no livro A Política, nessa teoria organicista, da cidade, né? Tudo na polis funciona como órgão do corpo, isto é, uma interdependência. Nós vamos depender daquilo que a polis nos favorece, nos oferece, e nós somos participantes diretos. Então, a polis precisa da nossa ação, da nossa ética, e nós precisamos desse feedback aí. A polis também tem que nos oferecer aquilo que necessariamente vai nos trazer paz, tranquilidade, segurança, né? Então, essa visão aí é uma visão total voltada para o que ele vai entender de animal político, né? O que seria esse animal político em Aristóteles? O instinto da sociabilidade é inato ao ser humano, ou seja, o instinto da nossa sociabilidade. Nós somos seres humanos, sociabilidade, isso é inato. Nós não somos nenhum animal irracional, nós somos animais racionais, por isso é uma condição inata. Leva-nos a participar da vida em sociedade. Aristóteles vai dizer isso no século IV, como eu disse antes de Cristo. Ele dizia que o homem é naturalmente um animal político. Por que esse animal político? É aí onde ele vai fundar a sua teoria social humana, né? Na qual nos levaria às mais diversas formações sociais, políticas, religiosas. E isso se dá por essa teia de relações, né? Nenhum indivíduo consegue se isolar por completo, porque estamos todos entrelaçados, uns dependendo dos outros, né? Essa rede social. Então Aristóteles ele não propõe um modelo ideal, mas um modo de lidar com a política, né? Veja, Platão vai propor sofocracia, ele não vai propor, ele vai apenas nos apresentar esse modelo, né? Um modelo de lidar com a política, porque ele vai dizer que política é o próprio ser humano. A política somos nós, né? Pelo entendimento da relevância da coletividade. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência que nós somos essa teia, essa rede de relações, entrelaçados uns com os outros, nós tomamos consciência da nossa coletividade, né? Então, toda cidade, para Aristóteles, é uma comunidade. E essa comunidade, a palavra já diz, comum. Comum. É de todos. Todos têm que ter essa consciência. Todos nós devemos ter essa participação e compreendermos que ali estamos em comum acordo. Então, para ele, toda cidade é uma espécie de comunidade, ou seja, a reunião de todos em um conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum, né? Se toda cidade é um conjunto de pessoas e todas as pessoas agem em busca daquilo, por que então nós não devemos assumir essa postura da cidade boa, né? Praticar através da ética essa cidade boa, essa cidade que visa o bem comum, né? Portanto, a vida na sociedade não é apenas a reunião das buscas humanas, mas enquanto estrutura social, né? O bem principal deve ser alcançado. Então, não é somente, ele vai dizer que a felicidade ela é individual, né? A ética ela é individual, mas olha o que é que ele vai dizer lá no livro A Política. Ela tem que ser e deve ser coletiva também. Então não é só buscar aquilo que me satisfaz, mas ter consciência daquele bem estrutural, social, que deve alcançar a todos. E aí vejamos para a nossa conclusão, para esta aula tão interessante, essa aula que nos enriquece muito sobre o pensamento de Aristóteles. Nós vamos ver isso aqui, o que é que ele vai dizer. Adoro essa frase de Aristóteles. Reflita sobre ela. Pense nisso. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Então Aristóteles contribui para nós, para essa questão da lógica. Não esqueçam disso. Lógica em Aristóteles, e nós vimos na aula anterior. Tá certo, pessoal? Um abraço. Compreendam mais fazendo as leituras aí do nosso capítulo. Na próxima aula a gente volta
com as questões, encerrando assim com as questões e já dando início a outra parte da filosofia, onde nós vamos ver a filosofia medieval. Um abraço, até a próxima.